Os Estados Unidos cobram uma resposta do governo Lula sobre as ameaças de Maduro de libertar Porto Rico com tropas brasileiras. O senador Rick Scott, dos Estados Unidos, cobrou uma resposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre as ameaças feitas por Nicolás Maduro de enviar militares brasileiros para libertar Porto Rico. O pedido do americano foi feito em carta enviada ao presidente do Brasil na quarta-feira, dia 15 de janeiro. Após assumir seu terceiro mandato presidencial na Venezuela, apesar das acusações de fraude eleitoral, Maduro sugeriu que Porto Rico fosse libertado do domínio dos Estados Unidos. Os americanos controlam a ilha, localizada no Caribe, desde o século XIX. Militares brasileiros do Batalhão General Abreu e Lima poderiam participar da ação. A unidade faz parte da Polícia Militar de Pernambuco. No documento, Scott afirmou que a incitação de Maduro não pode ficar sem resposta e pediu que o governo brasileiro explique como pretende lidar com a ameaça. Peço ao governo brasileiro que responda formal e claramente, e diga aos governos do hemisfério qual é sua resposta oficial a essas ameaças perigosas. Além disso, peço que explique exatamente como o governo brasileiro planeja lidar com a incitação de Maduro à agressão militar na Organização dos Estados Americanos ou nas Nações Unidas. Além disso, o congressista americano exigiu uma postura mais incisiva de Lula sobre o assunto. É responsabilidade sua, assim como de todo líder mundial amante da liberdade, se manifestar contra as ameaças de Maduro, escreveu o senador republicano na carta endereçada a Lula. Para entender melhor o contexto das recentes tensões, é essencial revisitar a história de Porto Rico e sua relação com os Estados Unidos. Porto Rico foi cedido aos Estados Unidos em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, tornando-se um território não incorporado da nação. Ao longo das décadas, os porto-riquenhos têm lutado por mais autonomia e representação, enquanto os debates sobre Estado, independência ou manutenção do status quo continuam a ser um tema quente. Desde 1917, os porto-riquenhos são cidadãos americanos, mas sem direito a voto nas eleições presidenciais e com representação limitada no Congresso. A relação complexa entre Porto Rico e os Estados Unidos tem sido marcada por desafios econômicos, desastres naturais e debates sobre identidade nacional. A situação atual é mais uma camada nessa história multifacetada, onde a política externa e as alianças internacionais desempenham papéis cruciais. Com as recentes ameaças de Maduro, a situação de Porto Rico ganha uma nova dimensão, destacando a importância de uma resposta clara e unificada por parte dos líderes mundiais, especialmente os que defendem a democracia e a liberdade. As ameaças de Maduro contra Porto Rico não são apenas uma questão isolada entre Venezuela e os Estados Unidos. Elas têm o potencial de desencadear uma série de reações internacionais. A comunidade global observa atentamente, ciente de que qualquer conflito na região pode ter repercussões abrangentes. Organizações como a ONU e a OEA podem ser obrigadas a intervir, seja por meio de declarações diplomáticas ou ações mais concretas. A União Europeia, que tem interesses econômicos e políticos na América Latina, também pode se pronunciar, fazendo coro com os Estados Unidos na condenação das ameaças. Países aliados da Venezuela, como Rússia e China, podem usar a situação para reafirmar suas alianças e desafiar a influência americana na região. Isso pode resultar em uma escalada de tensões que vai além das fronteiras latino-americanas, afetando o equilíbrio geopolítico global. As possíveis sanções econômicas impostas contra a Venezuela, em resposta às ameaças, poderiam agravar ainda mais a crise humanitária no país, aumentando a pressão sobre o regime de Maduro. Ao mesmo tempo, a situação pode fortalecer a oposição interna na Venezuela, que vê nas ameaças uma nova oportunidade para questionar a liderança de Maduro. Neste cenário complexo, a resposta global se torna crucial. A união de líderes mundiais em uma posição firme e coordenada
pode ser a chave para evitar um conflito maior, proteger os interesses democráticos e manter a estabilidade na região. A tensão está no ar, e o mundo espera ansiosamente pelos próximos passos. Para entender melhor as complexidades e possíveis desdobramentos da situação entre Venezuela e Porto Rico, consultamos alguns especialistas em relações internacionais e geopolítica. Segundo analistas, a ameaça de Maduro é uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos problemas internos da Venezuela. Ela acredita que o regime está tentando fortalecer sua posição, ao criar um inimigo externo. Qualquer intervenção militar por parte dos Estados Unidos poderia ter consequências desastrosas. Estamos falando de uma região já instável. Uma escalada militar poderia resultar em um conflito prolongado que afetaria não apenas os países diretamente envolvidos, mas toda a América Latina. Nesta situação de pressão, a resposta da comunidade internacional será crucial. Se a ONU e a OEA não agirem de forma decisiva, isso poderia abrir precedentes perigosos para outras nações com regimes autoritários. A pressão diplomática e as sanções econômicas são ferramentas que precisam ser utilizadas com cautela, mas de forma eficaz. Os especialistas também discutem os possíveis desdobramentos futuros. Alguns preveem uma intensificação das tensões, enquanto outros veem uma janela de oportunidade para negociações diplomáticas. A incerteza é grande, e as próximas semanas serão decisivas para o futuro da região. Com análises tão variadas e detalhadas, fica claro que a situação é complexa e multifacetada, exigindo uma abordagem cuidadosa e coordenada. A comunidade global continua a observar, esperando que a diplomacia prevaleça sobre o conflito. E agora, voltamos ao silêncio do governo brasileiro. Até o momento, o governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre a retórica militar de Maduro. Como já era esperado, os Estados Unidos vão continuar pressionando uma posição clara do governo brasileiro. Com a posse de Trump, novidades virão nos próximos dias. Qual será a resposta do governo brasileiro aos Estados Unidos? Deixe seu comentário, para sabermos sua opinião sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo.